A paz do Senhor a todos amados em Cristo Jesus. Já sabem, aqui é o pastor Eugênio Cunica, pastor da Igreja Evangélica Palavra de Deus, homem comprometido com a verdade. De todas formas, de todas as vezes que eu tenho oportunidade para falar a palavra do Senhor, faço de tudo para não ferir as Escrituras, trazer a palavra e para não ferir nem satisfazer o ouvinte, mas sim satisfazer o dono da palavra, que é o próprio Senhor Deus. E estou aqui para mais um tema, estou aqui para mais um curto estudo para você, mas antes inscreve-se no canal, curte o vídeo e ativa o sininho para receber mais notificações de novos vídeos que vamos lançar. Porque semanalmente temos lançado vídeos, temos lançado novas pregações que vão ajudar o teu crescimento espiritual, que vai te ajudar a conhecer Deus. São vídeos muito curtos, são estudos muito curtos. Em curto tempo você vai se conectar, vai conhecer as verdades. Que Deus possa te abençoar. Então, hoje também tenho um tema que eu quero trazer para o amado. É sempre uma honra compartilhar as verdades de Deus para o querido irmão. O tema que eu trago hoje é um tema muito interessante que diz: saiba porque o diabo não te deixa ler a palavra, ou saiba porque o diabo não te deixa ouvir a palavra, ler e ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é um alimento espiritual. Diz Jesus Cristo, quando o diabo lhe tentou, ele trouxe a resposta ao diabo, trazendo a palavra que está escrita em Deuteronômio, que não é do pão que o homem, não é somente do pão que o homem verá, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É assim, a palavra do Senhor alimenta o nosso espírito, ela faz muito trabalho em nós. Nós conhecemos a Deus através da palavra, nós conhecemos a Deus através da leitura, através de ouvir a palavra. Se nós queremos falar, por exemplo, da fé, a fé não existe sem a palavra. Você precisa ouvir a palavra para ter a fé. Nós temos participado nos cultos, nossos cultos nas nossas igrejas, onde temos lá muitos programas. Temos programa de louvores, temos programas de orações, temos outros programas que a gente faz lá na igreja. Estou a falar das atividades dentro do culto. Então, nessas atividades eu tenho visto muitas pessoas a entrarem com aquele entusiasmo, a entrarem com aquela força, se entregarem para louvar, saltitar, dançar, pular, fazer isto, mais aquilo. Tem momento também de testemunho, tem várias atividades que nós temos desenvolvido nos nossos cultos. Mas o que tem acontecido é que quando chega o momento da palavra do Senhor, há pessoas que às vezes saem, há pessoas que ficam fora da igreja, há pessoas que começam a pegar nos telefones, começam a mandar mensagens, começam a entrar no Facebook, no WhatsApp, começam a entrar na internet, deixando de prestar atenção na mensagem. Por que estou a dizer isso? É que o diabo é ele que faz essas coisas para que as pessoas não ouvem nem lêem a palavra. Então, no dia de hoje, você vai saber por que isso acontece. Por que o diabo não te deixa ler a palavra de Deus? Por que o diabo não te deixa ouvir a palavra de Deus? Por que ele faz coisas, cria coisas para você não ouvir a palavra de Deus? Veja que no culto, por exemplo, quando nós entramos, o que nós fazemos, o louvor, a adoração, o testemunho, a ofertas e outra coisa, somos nós que estamos a oferecer a Deus. Mas quando chega o momento da palavra, é Deus que está a falar com o seu povo, é Deus que está a falar conosco. Quando estamos em casa, na Bíblia, pegando na Bíblia, ler, é Deus que está a falar conosco. Eu costumo dizer o seguinte,
que a palavra de Deus é a voz de Deus que está no papel. Então, quando você lê, você está a ler e ao mesmo tempo está a ouvir a voz de Deus. Não somente ouvir, você está a se alimentar. Não, ele, o diabo, não quer que tu se alimente, porque quando você se alimentar com a palavra, você será forte. Você vai descobrir que ele já foi vencido. Você vai descobrir que ele não tem poder. Ele foi destruído quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ele ficou envergonhado lá na cruz. O diabo, estou a referir o diabo, ele foi feito espetáculo. Então todos os poderes foram colocados mesmo embaixo do poder de Jesus Cristo. Então isso tudo encontramos na palavra, encontramos na Bíblia. Então o diabo faz de tudo para você não ler a palavra. O que está acontecendo, por exemplo, nesses últimos dias? O diabo levantou homens, levantou falsos profetas, algo que já foi dito na palavra de Deus. Esses falsos profetas trazem novas promessas, trazem novo evangelho. E nós sabemos que o apóstolo Paulo avisou aos Gálatas que não há outro evangelho. Aquele que trouxer um novo evangelho diferente deste, que seja amaldiçoado. Então, neste momento que estou a falar, há muitos movimentos proféticos, há muitas profecias, há muitas mensagens, há muitas promessas, promessas de empregos, promessas de prosperidade. São essas coisas que as pessoas estão mais atentas. Então, mas eu venho te dizer que neste dia de hoje, saiba por que você tem preguiça de ler a palavra, saiba por que você não tem tempo para ouvir a palavra, ouvir a pregação. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías 55. Se você encontrou, vamos ler a partir do versículo 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Isaías. Ok? Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviarei. Em outras versões, podemos encontrar o seguinte: ela fará a minha vontade e cumprirá os meus propósitos. Esta é a palavra do Senhor. Querido, a palavra do Senhor é a voz do Senhor. É a palavra que sai da boca do Senhor. Esta mensagem é uma mensagem, é uma profecia, é um convite aos sedentos. Convite àquelas pessoas que não tinham a sua satisfação. Estamos a falar do povo de Deus que se encontrava numa altura em que estavam longe de Deus. Então, esta mensagem vem para trazer a esperança ao povo. Mas nós queremos falar aqui no versículo 11, que diz: assim como ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Ok, querido, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus entra na sua vida através dos seus ouvidos. E ela, quando entra, é como chuva. A chuva rega a terra. A palavra rega a nossa vida, rega os nossos corações, porque os nossos corações são como o solo, como a terra. Então,
a palavra rega o nosso coração e o nosso coração fica fértil e começa a produzir. Os nossos corações longe de Deus, sem a palavra de Deus, é como uma terra seca. Não há produção, não produz nada. Não há nenhum produto, não há nada. Então, a palavra, quando entra na nossa vida, ouvimos aqui com a boca do profeta Isaías, ela entra para realizar a vontade de Deus na nossa vida. Isto é, quando você ouve a palavra, quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, Deus realiza a sua vontade na sua vida. A sua vontade, a sua vontade você é removida, é cancelada. A vontade da carne é cancelada. A vontade do mundo é cancelada na sua vida. A vontade dos demônios é cancelada na sua vida. E prevalece a vontade de Deus. Então, depois de ouvir a mensagem de Deus, depois de ouvir a palavra de Deus, você começa a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Começa a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Você vai sair da infertilidade e vai ser uma pessoa fértil, que vai produzir para o semeador. Você vai ajudar, você vai perceber. Então, dentro da vontade de Deus, que vai nascer na sua vida, você vai começar a viver os propósitos de Deus na sua vida. Então você não vai viver os seus propósitos, não vai viver os propósitos do mundo, não vai viver os propósitos diabólicos, você vai viver os propósitos de Deus. Por isso, Satanás não te quer ver você a ler a palavra de Deus, não te quer ver você a ouvir a pregação, ouvir a mensagem de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela penetra até a divisão da alma, ela mexe toda a estrutura humana, ela mexe a parte física e mexe a parte espiritual. Ele molda-nos no sentido de tomarmos uma nova postura. A palavra de Deus, ela faz um trabalho no nosso interior que vai refletir no nosso exterior. Então, através da palavra, nós ouvimos que Deus criou muitas coisas que estamos a ver, tudo aquilo que você está a contemplar, foi a palavra de Deus. Então, a mesma palavra, quando você ouvir, quando ela desce, quando entra na sua vida, Deus disse aqui, ela não volta sem fazer o trabalho. Quando você ouvir a palavra, querido, você ouvir a mensagem de Deus, ouvir a pregação que você ouviu, não vai ser uma pregação em vão. Então você pode perguntar, pastor, eu já ouvi várias pregações, mas a minha vida não está a mudar, nada está a acontecer na minha vida. Você pode voltar para a parábola do semeador. O primeiro coração, Jesus disse que é a pessoa que recebe a palavra, e essa pessoa, a palavra cai, ou a semente cai à beira da estrada, e os pássaros vêm comer, e o inimigo leva a palavra. Então é assim, querido, para ser direto, temos 3 tipos de solo, temos 3 tipos de pessoas. Temos pessoas cheias de preocupações, temos pessoas que estão muito interessadas com as coisas deste mundo, temos pessoas que
pequena aflição deixam dos assuntos de Deus. Então, se você é uma dessas pessoas, a palavra não surtirá efeito na tua vida. Se você vive preocupado com as coisas do mundo, preocupado com as coisas deste século, a palavra não terá espaço, não vai surtir efeito na tua vida. Então, se você é uma pessoa com o coração do solo fértil, aí a palavra vai germinar, vai crescer e vai produzir dezenas, centenas de produtos. Então, queridos, o diabo sabe muito bem que a palavra é poderosa. Muitas pessoas foram limpas com a palavra. Jesus purificou leprosos com a palavra. Não chegou de trazer água cerimonial, coisas para limpar. A palavra curou através da fé que os leprosos tinham. Então, a mesma palavra, quando desce, quando sai da boca de Deus, a palavra já sai do Todo-Poderoso. Ela vem e consome a minha vontade, consome os meus desejos e prevalece a vontade de Deus. Eu vou viver segundo a vontade de Deus. Aí eu não vou ter mais medo de diabo, nem dos seus demônios, nem de feiticeiros. Eu vou saber que eu sou mais que vencedor. Eu não vou depender de avós, dos meus xarás, mas sim vou viver uma vida de dependência de Deus. Eu vou depender de Deus. Eu vou usar a mesma palavra para expulsar o diabo, para curar os enfermos, para realizar a obra do Senhor. Aleluia. Então, queridos, a palavra do Senhor, Jesus disse aos seus discípulos: vocês foram limpos com a minha palavra, com a palavra que eu já vos disse. Aleluia. Então, a palavra, ela purifica-nos, nos limpa, ela tira espinhos, ela tira coisas impuras, ela nos ensina, ela nos cura, ela nos corrige, ela nos liberta, ela nos faz conhecer a vontade de Deus. Pode ler comigo a palavra do Senhor, por exemplo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, só para perceber isto. Já estamos quase para terminar. Conforme eu disse, não vamos levar muito tempo. São curtos vídeos, mas que vão mudar a sua vida. Ok? Vamos lá. Timóteo, 2 Timóteo, vamos lá, está aqui, já encontrei. Capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a palavra de Deus. Ela, quando sai da boca do Senhor, eu, quando recebo esta palavra, eu sou ensinado, sou instruído. Me repreende a palavra me ensina a servir a Deus, a palavra me purifica, a palavra me corrige, a palavra me aconselha, me encoraja. E eu estar apto para fazer a boa obra, para servir a este Deus. Ok? Então, eu rogo para você, meu querido, em nome de Jesus Cristo, seja forte, leia a palavra de Deus para escapar das mentiras. Leia a palavra de Deus para você conhecer a Deus. Leia a palavra de Deus para você ter autoridade sobre os demônios. Leia a palavra de Deus. Ouve as pregações para que tenhas fé genuína. Há muita coisa que nos tira do sério. As televisões, as novelas, muita programação que anda por aí. Querido, vamos levar este tempo
para lermos a palavra de Deus. Há muita gente que vai ao inferno com a Bíblia na mão, não lê a palavra de Deus. Estão sempre a ouvir mentiras, estão sempre a ser enganados. Leiam a palavra de Deus. Você vai ser um cristão verdadeiro. É esse o motivo que leva o diabo a te impedir de ler a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós nos humilhamos, que nós conhecemos a Deus, que nós voltamos para Deus, que nós aprendemos a nos arrepender, que nós aprendemos a nos aproximar de Deus para termos comunhão com Deus. Louvado seja Deus. A vontade de Deus se cumpre através da palavra de Deus. Mensagem, evangelho genuíno. Aceita isto, meu querido. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Procura alguém que tem capacidade para te instruir, para te explicar, para te ajudar, para você sair das mãos dos enganadores. Louvado seja Deus.